Franchising! Estamos aqui mais uma vez para a 4ª edição do Fala Franchising. É muito bom estar com vocês aqui no ABF Podcast. Sou Cristina Franco, conselheira da ABF, sócia da Locktalk e vou conduzir com vocês um bate-papo com o José Semenzato, um dos ícones do franchising brasileiro, do grupo SMSTO, melhor falar Grupo Semenzato, holding com diversas marcas como a Odonton Company, Instituto Embeleze, Espaço Laser, Oakberry, dentre tantas outras. Semenzato, muito bem-vindo e vamos conversar aqui bastante sobre resiliências e oportunidades na pandemia e no pós-pandemia, que logo mais a gente vai poder viver. Obrigado, ABF, pelo convite. Obrigado, Cris, por esse momento especial da gente poder passar um pouco das vivências, né, do dia a dia aqui desses 4, quase 5 meses já de pandemia, já entrando, né, numa retomada segura. Eu acho que a gente tem aqui bastante elementos, são 12 marcas que o grupo SMZTO investe no Brasil. A gente não mudou a nossa meta para esse ano de faturarmos mais de 3 bilhões de reais sell-out nas nossas franquias e o nosso número de franquias em operação, 2.500 unidades em operação até dezembro desse ano de 2020, a gente também não mudou as nossas metas. Claro que essa pandemia tem sido, eu diria, ela tem afetado significativamente os nossos negócios, alguns setores em especial, né, a área de alimentação, também as festas, né, através das nossas casas de festas, que é a Casa X, a gente tem sentido também bastante, mas por um outro lado eu sempre olho o copo cheio e eu estou vendo o franchise como sempre muito resiliente, sempre dando a volta por cima, sendo o último a entrar na crise, sendo o primeiro a sair, e essa retomada para mim, por estar no setor do franchise, né, todos esses setores que são muito resilientes, me traz um portfólio bastante positivo e me traz uma esperança. E para mim, comemorar um recorde de vendas de números de franquias nesse mês de julho, nós vendemos 75 franquias das marcas do grupo no mês de julho. Então, para mim, é uma retomada mais do que segura e a prova verdadeira que o franchising é triunfante, é resiliente, né? E um pouco do que a gente vai tentar passar para os nossos colegas franqueadores de todo o Brasil aí, que sabe do mundo, né? Exatamente, Semenzato. A gente sabe que o franchising é o irmão mais velho das novas economias, né? Nós já aprendemos desde lá dos anos 50, 60, o quanto é importante colaborar e compartilhar. E num 2020, que é um divisor de águas para o varejo brasileiro e para diferentes segmentos mundo afora, sem dúvida nenhuma, estarmos no franchising faz a diferença porque a gente está com muito mais capacidade embarcada de se adaptar a esses novos tempos, né? Todo mundo já ouviu a expressão novo normal. Há quem considere, não vai ser novo normal, ou porque os hábitos continuarão os mesmos, mas validando diferentes pesquisas mundo afora e as próprias pesquisas da Associação Brasileira de Franchising e de outros institutos de varejo, a gente sabe, né, Semenzato, que a gente está fazendo em 5 meses de pandemia, 5 anos, no mínimo, de interação com a tecnologia e, principalmente no varejo, com o e-commerce, com o foco de se entrar naquilo que, aos poucos, step by step, a sociedade brasileira começava a vivenciar, que são as compras online, as entregas, deliveries e tudo mais. Eu sei, porque a gente está junto nesse segmento, que você tem novidades por aí. Eu gostaria que você falasse um pouco do projeto que você hoje está encabeçando, que passa principalmente por um segmento que é um segmento afetado e que teve que se reinventar dessa maneira que eu estou citando, né, de incorporar a venda por e-commerce, que é o segmento de alimentação. Vamos dar uma palhinha para quem está aqui com a gente sobre o que está acontecendo no Grupo Semenzato de inovação e de possibilidades para empreendedores, para aquele pequeno empreendedor ou para aquele que pensa em empreender nesse momento que a gente sabe também que os postos de trabalho são escassos. Quais as oportunidades que essas pessoas encontram no grupo com você, Semenzato? Olha que interessante, Cris. Logo no primeiro momento
da pandemia, quando fecharam-se ali, final de março, começo de abril, e vimos todos os restaurantes fechados em todo o Brasil, nós já vínhamos no movimento acompanhando até uma tendência mundial, que é a digitalização, né, dos restaurantes através da entrega por delivery. Mas não havia ainda, por uma questão cultural, uma crença e uma confiança nesse modelo por parte da maioria dos franqueados. Por exemplo, eu quero citar um exemplo para mim que foi a grande virada de chave. O L'Entrecôte de Paris, ele sempre primou, primeiro, uma limitação territorial. 20 restaurantes no máximo no Brasil, tá? Por questões que eu tenho prato único, né? É uma experiência que você não consegue repetir essa experiência mais do que uma vez por semana, né? São raros os nossos consumidores que vão 2 vezes por semana nos nossos restaurantes. Bom, como é que a gente sobrevive então? Restaurante fechado, delivery até então 0. Nesse momento, dispara-se, através de uma diretoria nossa, que é o Daniel Guedes, que é um executivo que veio já da época da Microlins, que tocou toda a área de operações nossa durante muitos anos, começou como professor, fez uma carreira dentro do grupo, e o Daniel trouxe, então, o restaurante na nuvem como uma alternativa. Bom, da noite para o dia, a gente começou a vender 30% com restaurantes fechados através do delivery. Isso simplesmente mantém o meu lema, que foi na última semana de março, quando eu falei o seguinte para vários veículos, salvem os empregos para que possamos salvar os nossos negócios. E isso foi muito, eu segui isso como se fosse um mantra, uma cartilha, e para cada negócio, para evitar as demissões, a gente foi reinventando, a gente foi criando alternativa. Sabe qual foi o resultado disso? Eu deixo de ter uma limitação de 20 restaurantes e o L'Entrecôte de Paris, no meio da pandemia, se reinventa, cria um negócio que cai um investimento de R$1,5 milhão a R$2 milhões para 150, R$200 mil, e a gente passa a ofertar agora novas franquias em todo o Brasil, cidades com portes de 150 a 300 mil habitantes, e vou elevar o meu número de 20 para 100 franquias, que antes eu estava limitado. Então esse é o lado do copo cheio, que a gente pode falar de uma forma até um pouco irônica, né? Que a pandemia trouxe uma coisa boa para o L'Entrecôte de Paris, mas isso está aí para todo o setor de alimentação poder usar esse exemplo e talvez iniciar agora, imediatamente, uma virada de chave no seu negócio e entrar forte no delivery como uma opção realmente de número 1 do negócio e não a loja física. Sem dúvida, Semenzato. A gente sabe que viver uma pandemia é algo que marca a humanidade, né? E a nossa geração está vivendo isso agora. A gente sabe do sofrimento de diferentes famílias, como as nossas, né? Que temos parentes, amigos afetados que adoeceram. No seu caso, no meu caso, a gente sabe disso. Mas, como empreendedores, a gente sabe fazer isso que você está exemplificando agora e que é muito importante para ecoar no coração de tantos brasileiros que estão nos ouvindo e que pensam em empreender com o franchising, que sim, há possibilidade, mesmo em um momento de crise, de sofrimento como esse, de se reinventar e de se buscar uma oportunidade. Isso é resiliência, é você acreditar, é você ser acossado por sofrimento, por desespero, por uma série de sentimentos controversos que nos fez ficar confinados e conseguir sair disso com uma proposta, como diz o Semenzato, de olhar a parte cheia do copo, de que há, sim, uma luz lá no final do túnel, ou dentro do túnel, como a gente está vivendo agora na pandemia. Vejam bem, compilando isso que o Semenzato falou, né, das pessoas estarem comprando online e, com isso, viabilizando que o Entrecôte de Paris possa chegar a diferentes cidades no Brasil, como uma rede de franquia exitosa, como as outras que o Semenzato já toca, né, e no modelo anterior também, Entrecôte, que eu conheço, já estive lá com o Semenzato e também como cliente várias vezes, e é uma delícia. Eu posso dizer para vocês que há sim essa possibilidade da gente se reinventar e empreender e seguir fazendo negócio e dando a nossa contribuição para a recuperação da economia. Entre os meses de abril e junho, Semenzato, quase 6 milhões de brasileiros, 6 milhões, fizeram pela primeira vez uma compra pela internet. E muitas
muitas dessas compras foram de alimentação, foi de buscar alimentação Sem dúvida. fora de casa. Então, Exato. a demanda. E isso vai fazer com que o que a gente tinha ali de share ou de participação do comércio online cresça, dobre, multiplique ainda mais dentro do Brasil. Agora, Cris, eu queria entrar no outro exemplo aqui. Eu acho que o grande objetivo é passar essas experiências, né, Sem dos dúvida. nossos internautas da ABF para a comunidade da ABF. Eu acho que é muito importante. A Espaço Laser, por exemplo, devido a ser uma marca muito forte, ter um engajamento muito forte, nós temos um NPS altíssimo na relação com os nossos clientes. Explica o que é NPS para as pessoas. Mas vamos lá. Pois é, nós temos um nível de satisfação acima, nós estamos com 8,8. Esse é um dos indicadores, eu diria quase que de excelência, de você manter na relação de entrega, de satisfação com o seu consumidor. Isso nos propiciou com lojas, 540 clínicas de depilação a laser fechadas. Nós vendemos em abril, maio, junho, 40% do budget original do ano. Sabe o que quer dizer isso? O investimento que você faz em ter uma entrega de excelência para o seu cliente. Ter o cliente sempre, o consumidor em primeiro plano. Porque nesse momento, com lojas fechadas, o nosso time se envolveu via WhatsApp, via web, ligando para os nossos clientes, dizendo o seguinte: olha, daqui a 3, 4, 5 meses nós vamos voltar e você iria comprar uma outra parte da depilação. Por que você não antecipa essa compra hoje? Estou te dando 10% de desconto como benefício. Nossa, excelente, pode fechar. E assim nós vendemos 40% do budget com lojas fechadas. Não é assim, abrindo parte. Então, assim, isso é engajamento, primeiro, da marca. É você franqueador, é você CEO da sua marca, cumprir o que é prometido de fazer a melhor entrega. 2, engajamento com o cliente, confiança na marca. Isso é tudo. A maioria dos clientes poderiam dizer, mas e se essas lojas não voltarem? E se essa empresa falir daqui a 2 meses, 3? Olha o que a confiança, né, verdadeira, genuína no coração do consumidor traz de diferença. Nós sobrevivemos e vamos ter uma leve perda no nosso EBITDA com chance de recuperação de agosto a dezembro e ainda chegar muito próximo do nosso orçamento previsto para 2020. Então, eu acho que o que tem que ficar aqui, essas mensagens, é o quão diferente é você navegar em situação adversa no meio de uma pandemia, mas quando você tem uma relação sólida, seja com seus franqueados, seja com seus consumidores. Isso faz toda a diferença. E ao longo da nossa fala, Cris, eu vou trazer outros insights aqui de outras marcas, né, de outros setores que a gente está numa retomada assim, inimaginável, sabe? Nós estamos muito felizes porque realmente por trás disso tem propósito, tem prestação de serviço, tem engajamento, tem sempre paixão pelo que a gente faz. Eu acho que isso faz toda a diferença na relação, né, principalmente em franchising, que é quase que uma sociedade. Eu costumo brincar, os nossos franqueados só não são sócios de CNPJ, mas são sócios em tudo o resto. Então, essa coisa da paixão e da credibilidade, né, do engajamento, da confiança é muito importante. Exatamente, Semenzato. Então, para quem está nos acompanhando, nós passamos pelo segmento do franchising de alimentação, né, mostrando que há sim no franchising força, sprint para superar a crise nesse segmento, e o Semenzato traz um exemplo prático disso. E como o exemplo do Semenzato, a gente encontra outras grandes marcas dentro desse segmento, buscando e sendo resiliente, se reinventando nesse momento e criando a oportunidade para milhões de brasileiros que querem empreender no franchising nesse momento, porque sim, nós somos uma opção de retomada da economia no pós-pandemia e durante a pandemia, como o Semenzato citou no segundo exemplo que ele nos traz, que é no segmento de saúde e beleza, onde fazer com paixão, né? Ter paixão pelo que faz e aquilo de você colocar o coração dentro do que existe de racional, que não adianta também, sou só emoção e querer tocar um negócio, não é assim. O Semenzato trouxe aqui dados específicos, ele exemplificou para a gente que mede, monitora o que é o grau de satisfação do cliente e com isso, mantendo a rede, alimentando esta relação com excelência em serviços, na hora que veio a crise, ele tinha essa confiança do cliente e sai na frente vendendo seus pacotes
e mantendo um faturamento com a rede fechada, porque existe a confiança, a credibilidade. E existiu por parte dos seus franqueados, porque ele, como CEO e o CEO da própria marca, né, ele CEO do grupo e o CEO da própria marca, trazem ao franqueado a confiança de passar esta estrutura funcionando para a sua equipe, que aí na ponta fala com o cliente. Isso é franchising brasileiro feito com primazia, né? Acho que agora a gente pode mudar de segmento, né, Semenzato? Eu sei que você trouxe para a gente aí outro exemplo bem legal, né? Não? Sim, eu estou aqui, obviamente, com informações muito quentes. Eu estava, até antes da gente começar a gravar esse podcast, eu estava num dos conselhos pegando informações super fresquinhas já com o mês de julho e também já essa retomada no mês de agosto, né, que são as escolas. Você imagina, Cris, é muito fácil você falar que a educação online é crescente no mundo, que tem tendências, né, da educação cada vez mais se fortalecer através da educação online. Isso já não é de hoje, né? As nossas universidades e as nossas próprias franquias de educação vêm investindo. Eu, com o Instituto Embeleze, há 17 anos no mercado brasileiro, formando cabeleireira, manicure, pedicure, algo que eu me inspirei lá na Microlins, né? Foi a minha primeira empresa criada no Brasil na área de educação. Ela vem se reinventando já há pelo menos 5 anos, que é a famosa transformação digital. Mas nunca a água bateu aqui no pescoço. A água sempre estava ali na cintura, na canela. Então, você está ali, está convivendo muito bem entre os dois modelos, o modelo presencial e o modelo online. Porém, março, última semana de março, todas as escolas fechadas por conta da pandemia, a água subiu no pescoço, Cris. E aí, o que fazer? Acelerar. Você falou muito bem no início, nós fizemos aí o que levaria talvez mais 3 a 5 anos, nós fizemos em 3 semanas e nós desdobramos. Os professores foram para o WhatsApp, foram para o Zoom, foram para as ferramentas tecnológicas, disponibilizar as aulas para os alunos online. Todo esse esforço, fizemos a conversão de uma série de conteúdos da noite para o dia, aquilo que não estava pronto foi finalizado, a Zap, para que a gente pudesse realmente ter tudo isso, levando para dentro da casa dos nossos alunos, como se ele pudesse viver uma experiência na sala de aula. Agora, não é simples, porque o meu ensino é mão na massa. Eu ensino você escovar o cabelo, você aplicar uma tintura. Como é que você faz o ensinamento prático disso online? Não existe essa. É quase que a gente fazer o impossível, mas o nosso corpo docente foi lá e fez o impossível. E a gente teve o índice de evasão muito próximo do histórico de 2019. Nós recebemos, Cris, 60% das mensalidades dos nossos alunos e os outros 40% já retomaram, 20% já retomou o pagamento agora no final de julho e começo de agosto, com a retomada de 70%, 80% das escolas que voltaram. Então, de novo, aceleração no online, o engajamento e você poder prover toda a prestação de serviço que foi interrompida através do modelo presencial, nós inserimos o modelo telepresencial, o online, e funcionou muito bem. E nós estamos saindo, retomando, foi com falta de conselho de hoje pela manhã, a gente retomando praticamente 7, 8% de inadimplência, histórica nossa 2, 3, 4%, quer dizer, o dobro do que era, mas muito em linha. Cancelamentos lá embaixo, porque adotamos também todas as medidas para evitar que esse aluno cancelasse. Nós tínhamos alternativas para todos eles. E, se Deus quiser, a área de educação, tanto o Instituto Embeleze quanto o Instituto Gourmet, que ensina culinária. Como é que você ensina a cozinhar? Olha, põe tantas pitadinhas de sal, você acrescenta isso, tudo pelo online. É mais gostoso na prática, né, Semenzato? Pois é, mas no online também é possível. Se desdobraram e foram para a sala de aula online, e a gente conseguiu, Cris, com isso, sair nesse setor de educação também incólume ou sem maiores prejuízos, né? Exceto, você sempre tem, eu sempre brinco, no meio de 300 franquias, né, que nós temos do Instituto Embeleze, você sempre tem 5, 6 franqueados ali que, mesmo em situação normal, eles já não operam, né, seja por que motivo for, falta de dedicação, ou um problema familiar, ou não identificação com o negócio. Então, pode ter fechado 1 ou 2 franquias nesse período, mas nem essa história que eu tenho, tá? O nosso índice foi muito baixo de fechamento de franquias por conta da pandemia.
pandemia. Para mim, quem fechou nesse período foi muito mais motivado pelos históricos ruins, que já vinham de 2019, que ele não tinha uma boa carteira de recebíveis de alunos ao longo da pandemia. Por óbvio, ele foi mais afetado, né? Mas tem novidades maiores para frente. Tem outro setor que a gente vai falar daqui a pouco, que esse realmente tem nuances muito interessantes, Cris. Beleza. Então, com esse exemplo, também no segmento de franchising de saúde e beleza que o Semenzato traz para a gente, isso mostra para quem está nos ouvindo que educação no franchising é sim um bom investimento. As nossas redes se adaptaram, né? Trouxeram, embarcaram essa vivência online, como é a experiência em outras partes do mundo. Essa semana eu estava em uma videoconferência com a China, com chineses que falam português lá, né? E que estão em contato comigo desde as missões que 3 anos consecutivos na ABF a gente lidera com o grupo BTR Varese para fazer esse intercâmbio sobre o que é o varejo com tecnologia naquele território e também das missões para que a gente possa pensar em comércio cross-border. Então, conversando para poder entender o que estava acontecendo naquele país posterior à pandemia, né, que lá eles já vivem o pós-pandemia, a educação, os conteúdos online explodiram. E é bem isso que o Semenzato falou, você consegue manter a receita das redes que estão estruturadas e daquele franqueado que, seguindo a orientação do seu franqueador, foi à frente, foi à luta, acreditou, buscou esse interface com o aluno, porque esses conteúdos, em uma situação em que a economia no mundo todo arrefeceu, ou seja, a gente tem uma crise econômica global, inclusive aqui no Brasil, né, a gente sabe aí, está vendo nesse último trimestre o quanto de desemprego foi criado por essa situação de pandemia, que o ensino online e o conteúdo é uma possibilidade da pessoa ou buscar uma própria profissão, né, e conseguir fazer a sua receita ou sua renda, ou de se especializar ainda mais para manter o seu emprego ou buscar uma posição agora no que a gente sabe que vai ser uma realidade, né? Que é a questão do trabalho remoto, do trabalho home office, onde habilidades e competências ou de idiomas são importantes, ou naquelas profissões aqui, como o Semenzato falou, né? Você aprender a culinária para o seu prazer, ou também para você trabalhar até nas próprias cozinhas, como o Semenzato citou, né? Das cozinhas nas nuvens, e em outros restaurantes que vão ter que se especializar em comida delivery e vai precisar de mais de mão de obra para produzir isso, ou mesmo na rede, como ele citou, que é a Embeleze, que cria a capacidade de você ser profissional em um dos segmentos que mais cresce, porque mulher sabe consumir, né? Vamos dizer a verdade, né, Semenzato? Eu que eu diga. Quantas mulheres aí estão pensando, quero fazer o meu cabelo, quero mudar a tintura, quero me reinventar, quero um corte, enfim, você tem isso em todos os segmentos sociais, né, em todas as estruturas sociais, essa vontade, esse anseio da mulher brasileira. Semenzato, vamos para mais um exemplo, que esse papo tá legal. Vamos lá. Olha só, e para mim, assim, óbvio que eu estou tentando ainda achar algumas explicações, né? Algumas a gente tem, né? 30 anos empreendendo no Brasil, 25 anos no franchise. Claro que isso acumula muita experiência vivencial, isso traz um know-how muito grande, até para a gente conseguir entender determinados fenômenos que às vezes nem a física explica, né? Mas a área de saúde e odontologia foi incrível, Cris, porque nós tínhamos um orçamento com as marcas Odonto Company e Oralsim, que é uma companhia que a gente adquiriu participação o ano passado e uma empresa que cresce muito. Nós tínhamos para esse ano 1,5 bi de meta de venda sell-out nessas duas redes, tá? Claro, a maior fatia disso... Explica para o pessoal o que é venda sell-out. Venda na ponta para os nossos consumidores, tá? Beleza. Então, os tratamentos dentários mesmo. 1,5 bi desdobrando aqui, em torno de 400 milhões para a Oralsim, entre 1 e 1,1 bilhão para o Odonto Company. Bom, entra a pandemia, e agora? Janeiro e fevereiro em linha, um pouco acima do orçamento. Meu Deus! Bom, entramos na categoria de essenciais. Mas sabe o que aconteceu, Cris? Nas 2 primeiras semanas da pandemia, ali as 2 semanas de março e a primeira semana de abril, os franqueados tinham medo de
de abrirem as unidades. E aí tivemos que fazer um trabalho psicológico, um trabalho de transferir muita confiança através da diretoria do Paulo Zar, que é o meu sócio fundador da Odonto Company, com o time dele, de levar a segurança e a tranquilidade através de protocolos muito seguros, porque existem tratamentos, Cris, que você não pode esperar 1 mês, 2, 3, Claro. Você iniciou um procedimento, então nós suspendemos qualquer tipo de cirurgia nova, por óbvio, né? Não faria sentido algum a gente deixar qualquer paciente agendar uma cirurgia num período que ele está exposto a ter uma complicação, ele ter que ir para um hospital desnecessariamente. Então, mas nós tínhamos toda a manutenção e correções e términos de serviço que estavam expostos no meio. Então, nós fomos encorajando aos poucos os nossos franqueados, um trabalho psicológico, um trabalho de conscientização, de levar todos os protocolos de segurança e, graças a Deus, nós ficamos em abril, maio, junho, conseguimos bater 80% da nossa meta do ano de faturamento. O que equivale dizer que de agosto agora a dezembro, nós vamos não apenas cobrir esse déficit de abril a junho, como também iremos superar, eu estou muito confiante que eu vou superar a meta prevista para 2020 nesse setor de clínicas odontológicas. Lembrando, são mais de 1.000 clínicas em operação, né, sendo 750 ou mais, porque a gente inaugura 30, 40 unidades por mês. Então, esse número de 750 já está desatualizado da Odonto Company e mais 250 da Oralsim, que também já deve ser maior em agosto. Mas olha a surpresa, mais importante de tudo. Em julho nós tínhamos uma meta de faturar sellout 140 milhões nas duas redes. No mês de julho, nós fizemos 135 milhões de faturamentos no mês de julho, que equivale a dizer que nós praticamente já estamos em linha no primeiro mês de retomada forte, né? Uma retomada segura, que é o que a gente tem preconizado aqui nessa área de saúde e odontologia. Então, isso, de novo, prova que tudo aquilo que a gente já falou muito aqui, mas que eu tenho que repetir toda hora. Quando você faz um trabalho sério, consistente, voltado, né, principalmente para o bom relacionamento, que envolva paixão, que você tenha um corpo clínico aqui comprometido para levar com segurança o melhor serviço para os nossos pacientes, o resultado vem. E olha que estamos com esse setor praticamente saindo incólume dessa pandemia, né? Então, a mensagem que eu quero deixar, praticamente concluindo esse passeio por esses setores aqui, é que quando a gente se dispõe a fazer as coisas além do que o manual preconiza, do que o manual pede, os resultados vêm, o engajamento, o cliente nos vê diferente, o consumidor, ele paga mais, ele acredita, ele fideliza, e mesmo nos momentos mais difíceis como essa pandemia, ele se manteve fiel ali, prestigiando a marca que sempre o acolheu, que sempre demonstrou entregar serviço de confiança e credibilidade para ele. Isso, para mim, faz toda a diferença. E claro, né, Semenzato, fazendo com seriedade, competência e seguindo aquilo que são os protocolos da OMS, como você também me explicou, né? Seus protocolos sempre foram super rígidos, né, para que houvesse segurança ao profissional da rede de franquia e houvesse segurança ao consumidor, né? Porque esse sempre é o compromisso do franchise, né? Quando a gente está nessa relação de sócios, que o Semenzato falou, que muitas vezes é a interpretação que a gente tem, né, de estar ombro a ombro com o franqueado, fazendo a coisa acontecer. Então, você tem que ter essa seriedade, essa lucidez de fazer bem feito. E quando você faz bem feito, com o compromisso pelo bem de todos, o resultado aparece, porque aí a paixão transborda, aí é o diferencial de quem acredita, quem não deixa o medo de travar, né, Semenzato? Porque, claro que Exatamente. todos nós tivemos essa sensação do medo do desconhecido, de algo que criou uma nova ordem mundial, que ainda não está resolvido, né, porque não há a vacina, mas que, se você trabalha com seriedade, step by step, e tem paixão pelo que faz, né, cria a resiliência necessária para seguir em frente e aí os resultados acontecerem e serem sólidos. Então, também este exemplo no segmento de saúde, que é um segmento de linha de frente, hein, pessoal? É um segmento que o Semenzato traz para a gente que está na linha de frente do que está acontecendo na saúde, né? E foi possível, sim, mas vocês viram a seriedade. Não iniciou procedimento novo,
né? Então não foi de uma maneira assodada, deu manutenção a quem precisava dar, né? O compromisso com o cliente, porque também não podia fechar tudo e não atende ninguém, não é assim, tem que atender dentro dos protocolos e fazer acontecer. O consumidor, ou seja, todos nós, né? Há uma pesquisa que fundamenta de que todos nós estamos acompanhando tanto o pequeno empreendedor, né, com esse movimento do compre do pequeno, e é isso aí, pessoal, apoiem as nossas franquias, né, franquias juntas por todos, em todo o território nacional, é muito importante isso, em cada franquia há um empreendedor, há uma família, há um apaixonado e comprometido pelo que faz e com o Brasil. E também com os grandes, né, Semenzato? A gente sabe que há um olhar nosso para todas as marcas, né, com quem a gente convive ali, o que é que estão fazendo? Como é que estão reagindo nesse momento em que é necessário a solidariedade, a distribuir um pouco de know-how, conhecimento, mesmo de doações, mesmo de você se mobilizar e também de fazer bem feito. Quando você é um pequeno empreendedor, quando você é um franqueado, quando você é um grande franqueador. Fazer bem feito e compromisso com o consumidor é acreditar no Brasil, é o que o franchising faz para que a gente possa sair mais forte. Claro, pessoal, todos nós vamos sair chamuscados, arranhados, feridos, mas somos sobreviventes, principalmente dentro do franchising, porque resiliência é algo que está no nosso DNA. Eu vou passar aqui para o Semenzato se despedir e depois eu volto com vocês também para a gente encerrar esse nosso podcast. Tá bom, Cris. Olha só, eu não podia terminar esse podcast sem deixar uma mensagem. Em poucos minutos vai ser um passeio, né, por uma história de empreendedorismo muito bem sucedida. Tenho certeza que muitos da comunidade franchise, embora estivemos juntos, né, ali aproximadamente 10 anos na diretoria da BF, mas tem muitos entrantes, né, tem sempre todo ano novos franqueadores que se habilitam ao setor do franchise. Então eu queria de uma forma rápida deixar uma mensagem aqui que é o seguinte: com 12 anos de idade, o Semenzato foi o maior vendedor de coxinha que Linz teve na história, tá? E sabe por que depois de 20 anos de idade eu descobri que eu fui o maior vendedor de coxinha? Porque eu consegui comprar um Fusquinha 1962 para minha mãe com a venda dos salgadinhos. E depois, Cris, com 15 anos de idade, eu me torno copiador de xerox. Mas não foi um copiador de xerox comum, como qualquer um que pega o original, coloca no visor da máquina de xerox e aperta o botão de tirar cópia. Eu fui o melhor copiador de xerox que Linz teve na história, porque eu queria fazer a cópia ficar melhor que o original. Vão entendendo aí e vê se tem alguma conexão com o que você está fazendo hoje aí na sua empresa, na sua franqueadora, na sua franquia. Veja se você tem tentado ser o melhor, se você tem tentado entregar resultado melhor para o seu consumidor. Eu estou falando isso aqui como uma analogia importante. O sucesso não vem por acaso. Sabe o que aconteceu depois? Com 17 para 18 anos, eu me torno o melhor professor de computação que Linz teve na história. Eu termino um curso técnico de processamento de dados, olha só, técnico, e sou convidado para ser professor, para lecionar para o segundo grau. Algo que só é autorizado para quem tem bacharelado. Eu não fiz pedagogia, eu não fiz faculdade de pedagogia. Com 18 anos eu vou dar aula de computação das 7 às 11 da noite. Concomitantemente com isso, eu inicio com 16 para 17 anos uma jornada de programação e análise de sistemas, desenvolvendo softwares para as empresas de Linz e região. Sabe o que aconteceu, Cris? Eu me tornei o melhor programador de computadores que Linz e região teve na história. Sabe por quê? Cada movimento desse que eu fazia, eu não ia para fazer o básico, eu ia para ser o melhor. Eu me entregava, não tinha horário para começar e não tinha horário para terminar, não tinha almoço, não tinha jantar, era entrega total, domingo a domingo. E assim a inspiração veio para fundar a Microlins em 91, com 23 anos de idade, e aí nasce a maior escola de ensino profissionalizante, escola de informática do Brasil e do mundo. Fruto do que tudo isso? De dedicação, de entrega, de paixão. Então essa é uma resposta, né? E também uma analogia para você, empreendedor franqueado, que às vezes fica se perguntando: por que eu não dou certo? Por que o meu negócio não vai bem? Por que a minha rentabilidade é sempre a pior do que os outros? Né? Por que eu não consigo abrir 5 franquias, 10, virar um multifranqueado? Por quê? Porque você não se entrega, você está fazendo meia boca, está fazendo mais ou menos, entendeu? Então, enquanto você continuar fazendo mais ou menos as coisas, seus resultados também serão medíocres, também serão mais
mais ou menos. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para a comunidade do franchise, dizer para vocês que esse é um setor dos mais apaixonantes. O setor de franchise mudou a minha vida, me fez rico, fez transformar a vida de milhares de pessoas e deixar muitos franqueados ricos por todo esse Brasil e muitos sócios. Então, eu tenho muito orgulho de pertencer ao franchising, né? E quero recomendar para você que está ouvindo esse podcast, né? Na hora de investir, não hesite, vá conhecer as marcas do franchise no portal da ABF, você vai ver que tem negócios maravilhosos, marcas super credibilizadas, com muita responsabilidade, e tenho certeza que você vai dar o início numa trajetória de muito sucesso na sua vida, tá bom? Então, para quem não está na comunidade, seja bem-vindo. Tenho certeza que você vai colher muitos frutos e vai ajudar a transformar a vida de muita gente. É isso, Cris. Por aqui eu me despeço, deixando um carinhoso abraço para toda a comunidade do franchise, né? E dizendo sempre, até breve estaremos juntos, se Deus quiser, podendo nos abraçar, podendo fazer aquela degustação de vinho que eu tanto gosto, fazer aquela aglomeração e cantar uma roda de viola, né? Para a gente poder alegrar nossa alma, porque ninguém vive só de trabalho também, claro. E aquecer os nossos corações, né? Pessoal, conosco aqui nesse podcast, o Semenzato, uma das figuras mais interessantes e mais marcantes do franchising brasileiro. Semenzato, é sempre uma honra, uma delícia conversar com você. Tá nas suas degustações de vinhos também é maravilhoso, porque você é um cara animado, enfim, isso sempre foi algo marcante nas nossas convenções e você esteve sempre presente, né? E dizer que tudo que você fez na sua trajetória pelo Brasil, pelo franchising brasileiro, está aí marcado no nosso coração. E também continua trazendo grandes oportunidades de negócios para quem está chegando junto ao franchising brasileiro. Tem muita novidade chegando aí. Grupo SMZTO voando. Se cuidem. E, pessoal, franquias juntas por todos. O franchising brasileiro segue resiliente, segue forte e preparado para o novo normal, para o novo tempo, para as novas oportunidades, para os novos desafios, como sempre, seguindo, colaborando, compartilhando um com os outros e fazendo dessa comunidade uma das mais fortes no varejo brasileiro. Semenzato, um beijo para você. Obrigado, muito obrigado. Cris. É Beijo sempre uma delícia a gente estar junto. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau.